Os voos que tinham destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ainda não foram normalizados após o acidente com uma aeronave na tarde deste domingo, 9 de outubro. O pneu do trem de pouso de uma aeronave estourou quando aterrissava no aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo. A aeronave de pequeno porte, que transportava 5 pessoas, derrapou na pista e parou na beira de um barranco. Nenhuma pessoa se feriu, segundo a Infraero. O acidente aconteceu a 1h32 da tarde e fez com que a pista principal do aeroporto fosse fechada, cancelando 116 voos que sairiam do aeroporto e outros 117 que tinham destino a Congonhas. Vocês não têm noção, isso aqui tá um caos. A Infraero afirmou que todas as equipes técnicas foram acionadas e as providências necessárias tomadas de imediato para a retirada da aeronave do local. Filas foram registradas nos balcões de atendimento das companhias Gol, Latam e Azul. Passageiros reclamaram de não saberem quando conseguiriam embarcar. Já está aqui comigo Pedro Bonenberg para falar sobre este assunto. Pedro, por sorte ninguém ficou gravemente ferido. Agora, um fato como este em um aeroporto tão importante como o de Congonhas traz prejuízos, claro, em aeroportos de todo o Brasil. Mais uma vez, uma boa noite para você, Pedro. Sem dúvidas, Elias. Ótima noite para você, para quem nos acompanha. Olha, quando um aeroporto dessa magnitude, como é Congonhas, a segunda malha aérea mais importante do país, mais movimentada, tem um problema como esse por tanto tempo, vamos deixar claro, estamos falando aqui de 9 horas que um avião ficou ali preso na pista de pouso, causando então problemas de decolagens e de pousos no aeroporto de Congonhas. É tanto tempo que impacta várias outras cidades do país. Elias, para o nosso espectador entender esse tamanho desse problema, quando a gente tem um problema como esse, é preciso fazer um remanejamento de pousos e também remanejamento das saídas. Então, aviões que iriam pousar em Congonhas tiveram que ser destinados para outros aeroportos devido a esse problema na pista. Então, especialmente Rio de Janeiro e também Belo Horizonte foram as cidades ali mais afetadas por serem estados do Sudeste, que estão mais próximos de São Paulo, onde há aeroportos internacionais de porte maior que podem receber alguns voos com mais segurança. Então, quando esses voos não podem pousar em Congonhas e vêm para Belo Horizonte ou vão para o estado do Rio de Janeiro, para o município, para a capital fluminense, outros voos que sairiam dessas capitais deixam de sair por causa disso. Então, é aquele efeito dominó. Voos de São Paulo deixam de sair de São Paulo pela situação, outros que chegariam têm que ir para outras cidades e aí essas cidades também acabam sendo impactadas. Elias, aqui na capital mineira tivemos 5 voos que foram cancelados, outros que foram adiados devido a essa situação desse problema com pessoas que precisaram esperar mais tempo para encontrar um voo, outras que esperaram, que estavam indo para São Paulo, pousaram na capital, tiveram que esperar por longas horas. Então estamos falando, por exemplo, no caso de São Paulo, pessoas com mais de 12 horas de espera nos aeroportos. Estamos falando em Belo Horizonte aqui de cerca de 8 horas de espera, no Rio também nessa faixa de atraso. Então realmente um prejuízo muito grande para as companhias aéreas, para os passageiros, aqueles que tinham seus destinos ali com mais urgência, especialmente, que precisavam fazer algum compromisso nessas outras cidades de destino. Então, realmente um problema que ele foi escalando a cada minuto, né, Elis? Para a gente ter uma ideia, só em São Paulo, só em Congonhas, estamos falando aí de ao menos 140 voos que foram cancelados ontem, no domingo, 73 de partidas e outras 67 chegadas. Então, realmente é um número bastante alto que mostra a importância. Esse acidente ele vai ser investigado agora pelo Seripa, o Serviço Regional que investiga essas situações aéreas, para entender o que causou ali esse problema com essa aeronave. Informação que nós temos da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, é que a aeronave estava regular e que não havia nenhum problema com documentação, nem com a aeronave, nem com os pilotos que faziam esse traslado, né? Vale destacar ao nosso espectador que essas pessoas que tiveram prejuízo, que tiveram problema com os seus voos,
elas têm direitos garantidos pelas regras aéreas aqui no país. E aí vou trazer aqui alguns dos principais direitos, Elias. Esses direitos eles valem a partir de cada hora computada de atraso ou do cancelamento. Então, a partir de 1 hora, as companhias aéreas elas têm que, com 1 hora de atraso, informar ali o motivo do que está acontecendo e trazer informações para esses passageiros para pelo menos deixar eles mais aliviados ou com alguma previsão em relação a essa situação. A partir de 2 horas, as companhias têm que fornecer um voucher de refeição para que essas pessoas possam se alimentar ali dentro do aeroporto, enquanto elas aguardam uma definição sobre a situação do voo. Passou de 4 horas, aí as companhias aéreas têm obrigação de pagar hospedagem para os passageiros que estão ali aguardando. Então essas são as informações. Muitas companhias fizeram remarcações para aqueles passageiros que moravam na cidade de onde estavam saindo, para outros tiveram que pagar de fato hospedagem. São esses os direitos. E se os passageiros não tiverem esses direitos garantidos, aí podem abrir reclamação nos serviços de atendimento ao consumidor, cabe processo em muitos casos. É bom ficar atento, né, e consultar um advogado caso a caso para entender quais são os benefícios, os direitos que você tem em relação a esses casos. Fato é, né, Elias, que nós tivemos muito atraso, muito impacto para os passageiros, muitas pessoas aí passando bastante sufoco durante essas últimas horas, especialmente desde a tarde de ontem para a madrugada de hoje, Elias. Pois é, Pedro, realmente as imagens, né? Infelizmente nós não tivemos acesso às imagens aí do acidente com a aeronave, mas o pouco que os nossos telespectadores puderam ver, deu para sentir exatamente aí quais foram os problemas, os riscos, os perigos. Lembrando também que voar de avião é seguro, casos como estes são raros de acontecer, afinal de contas, tudo está hoje aí realmente à disposição de algum acidente, não precisa ser apenas avião, tem pessoas que não andam, Pedro, de jeito nenhum, de nenhuma forma aí, seja em um avião, de helicóptero, mas olha, lembrando que a aviação é segura, inclusive este acidente poderia ter sido muito pior e graças a Deus não foi, não tivemos vítimas graves. Então a gente espera, claro, que os voos vão se normalizando aí durante a noite, madrugada de terça-feira, para que as pessoas que ainda não conseguiram chegar em casa possam chegar em casa ou ao seu destino com segurança. Pedro, obrigado pelas informações, mas daqui a pouquinho a gente volta a conversar.